Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês vão ver o vídeo dessa aula. Nós vamos começar agora a aula sobre bovinocultura, mais específico, né? A aula de introdução à bovinocultura. Depois a gente entra na parte de manejo específico de cada categoria, ok? Então, sem mais delongas, a apresentação já está aí, para não ficar longo. Vou tirar aqui meu vídeo, deixar só o áudio está funcionando, está ok. E vamos para apresentar para a aula. Então, vamos falar agora de bovinocultura, que é a criação de bovinos. Então, como vocês podem ver, eu coloquei duas fotos para ilustrar os tipos de produção da bovinocultura, né? Eu já falei isso na aula anterior. Quando a gente cria bovinos, é basicamente pensando na produção de carne, que é o animal para engorda, esse que a gente pode ver aqui, do lado esquerdo, né? Ou pensando na produção de leite, que a gente pode ver aqui do lado direito, mostrando uma sala de ordem, né? Então, são dois tipos de produção predominante aí. É lógico, tem uns outros produtos oriundos da criação desses animais, né? Mas os carros-chefe que a gente conhece, que são esses dois, né? A produção para corte e a produção para leite. Então, o que é a bovinocultura? Bovinocultura é a criação racional de bovinos e bubalinos, olha aí, os bubalinos também entram, visando a obtenção de produtos comercializáveis a partir desses animais, né? Então, como falei, dois principais, a carne e o leite. Então, como começou essa atividade, né? Começou a partir do aperfeiçoamento da atividade dos caçadores, coletores, que primeiro aprenderam a aprisionar os animais para estocá-los vivos até o abate e depois perceberam a possibilidade de administrar sua reprodução. Isso que é muito importante porque ele remota a gente que essa atividade, né, de criação desses animais, ela vem acompanhando a evolução do ser humano, né? Então, primeiro, o ser humano vivia como nômade, né? Vivendo de região para região. E eles viviam basicamente da caça e da coleta nessa época, né? Então, coletavam frutos, vegetais que podiam consumir e caçavam animais para consumir, né? Então, eles aprenderam o quê? Que mais fácil do que caçar o animal, toda vez que você vai caçar, você tem 50% de chance, né? Porque se você se tiver sucesso, né? Então, você pode ter duas possibilidades, perdão, quando você vai caçar, o sucesso ou o fracasso. Então, é 50% de chance, né? De você completamente aleatório. Então, você pode caçar e não encontrar nada, voltar de mãos abanando. Então, eles aprenderam o quê? A aprisionar esses animais, né? E estocá-los vivos. Então, tornava uma caça mais fácil. Queria comer, sabia onde eles estavam estocados, né? Então, se eles estavam tocados vivos, tinha que manter eles vivos. Então, tinha que ser um local, tinha que ter alguma alimentação para eles ali, ficar vivo por algum período até eles serem abatidos, né? Então, era uma caça mais fácil, né? É igual você aqui pescar num rio, né? Você não sabe o que vai pegar e pescar num tanque de viveiro de peixe, que você cria os peixes lá, já sabe que tem ali, então você vai pegar com mais facilidade. Aqui era semelhante a isso. Então, primeiro aprenderam a estocá-los, ou seja, a prender esses animais, e aí foram tendo um convívio, um acesso, né, mais rotineiro com esse animal, um convívio maior com esses animais. E aí, com o tempo, eles aprenderam outra prática, que era administrar sua reprodução, que é um fator importante. Lembrando que eram animais praticamente selvagens, né? Então, hoje, os biólogos também levam muito isso aqui em consideração, né? Então, que torna um animal doméstico, né? Que o bovino hoje é um animal doméstico, o búfalo também. Então, muitos biólogos, né, que estudam animais selvagens, eles dizem que o animal ele é domesticado quando você, né, consegue criá-lo em cativeiro e consegue reproduzi-lo em cativeiro, fazer ele se reproduzir em cativeiro. É tanto que vocês podem ver que de vez em quando sai notícia aí, tal animal conseguiu reproduzir no zoológico, não sei o quê. Por que sai notícia na TV sobre isso? De um elefante, de uma onça, de uma arara? Porque muitos animais silvestres têm dificuldade de se adaptar a esse ambiente de cativeiro e não conseguem se reproduzir. Então, quando consegue essa reprodução, é uma
uma conquista, né? Porque aí está domesticando realmente aquela espécie. Então, isso aqui mostrou o quê? Que realmente estava domesticando o bovino, porque já estava aprisionando ele, estava conseguindo reproduzi-lo, né? Não só consumir aquele estoque que tinha ali, mas conseguir gerar produtos, né? Que era a reprodução. Então, do grego, peco significa cabeça de gado, e pecúnia, no latim, significa moeda ou dinheiro. Então, desde tempos antigos já era utilizado esses animais como moeda de troca, né? Uma moeda econômica, uma fonte econômica para as populações. Aqui no Brasil, né, um tempo foi muito conhecido de uma novela, se não me engano, aí do Rei do Gado, que mostrava aí, né, toda a ostentação oriunda do dinheiro da pecuária, né, da criação de bovinos, né. Então, ainda hoje é uma atividade que gera muito, isso aqui é o quê? Isso aqui é o que a gente chama de status social, né? Então, uma atividade que gera um status social bem grande, principalmente aqui no Brasil, que nós somos um país muito, tem uma vocação agropecuária muito forte, né, nesse setor, e aqui no norte aqui do país, aqui no Tocantins, Pará, Maranhão, né, tem essa vocação bem destacada, né? Você chega em qualquer lugar e dizer que é um fazendeiro, criador de gado, vão logo relacionar você com uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Não sei se é verdade, se todo fazendeiro tem muito dinheiro, mas as pessoas normalmente acreditam nisso, ou seja, é um status social que isso gera. Então, os primeiros produtos da bovinocultura que a gente conhece são o quê? O primeiro de todos foi a caça, né? E aí a carne para consumo. Então a gente vê aqui, ó, desde os tempos do homem da caverna já consumia carne assada, né? O famoso churrasco. Nesse ponto nós evoluímos pouco, né? Porque até hoje a gente come carne desse mesmo jeito, né? Tem gente que gosta da carne berrando, que é um bem semelhante aos nossos ancestrais aí do tempo das cavernas. A diferença é que hoje a gente tem uns temperos, né, mais sofisticados, umas técnicas aí, tudo tal. Mas é um produto que até hoje a gente consome sim, sem muita industrialização, né? No abate, né, e retirando a carne desses animais, verificaram também que o couro poderia ter várias utilidades, né, como tipo de vestimenta, forro e tudo, para aquecer, principalmente em regiões de frio. Então, era outro produto de destaque. Com a domesticação, os animais tornando mais mansos, outro produto que foi oriundo dessa atividade é o trabalho, né? Então, vocês já fizeram disciplinas aí da área de preparo de solo, devem reconhecer essa imagem aqui, né? Isso aqui é uma ferramenta aí para revolver o solo, né? A força de tração animal aqui, né? O boi que puxa para frente, o outro segura aqui para revolver no solo. E além disso, tem um outro que faltou, que é também depois de administrar a reprodução desses animais, né? Que os animais se tornaram mais mansos, é o leite, né? Uma vaca só dá leite depois que ela pare, né? Depois do parto. Então você tem que induzir, a vaca tem que entrar primeiro, tem que começar uma gestação, né? Tem que prenhar, começar uma gestação, depois parir e aí chegar à fase de lactação. E esses foram os 4 primeiros produtos. Hoje a gente substituiu o trabalho aqui, né? Dessa força animal pela força motriz das máquinas, tratores. E esses 3 hoje a gente tem, eles cresceram bastante. Hoje tem uma indústria muito grande aí da carne, do couro e do leite, né? O couro na área de derivados aí, né? Do couro aí como bolsas, cintos, roupas e vários outros objetos. A carne aí, vários tipos de carne industrializada. Além do consumo aqui no Brasil, a maior parte dele é esse consumo quase que de carne semi-processada, né? Só refrigerada para consumo nas casas, vendendo nos açougues, nos supermercados, né? Mas também tem vários embutidos o filme da carne, né? Tem linguiças, tem salsichas, tem carne embalada a vácuo, maturada, né? E o leite, que também tem outro leque de derivados muito grandes, né? Vai de queijo, manteiga, a iogurte e um monte de derivados aí a partir desse produto original que é o leite. Então, essas cadeias são
cresceram, então grandes fontes econômicas hoje, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países também. Então, uma vez que a gente sabe o produto, de onde vem esses produtos, né, conhecer um pouco da origem também dos animais. Então, o primeiro animal que a gente tem conhecimento é chamado, dos bovinos, foi chamado de bós primogênitos, como mostra essa ilustração aqui, ó. A partir dessa espécie, como vocês podem ver aqui, muitos anos depois, originou-se dois grupos, um chamado de bós taurus e o outro de bós índicos. E depois de muitos anos, né, esse bós taurus deu origem, como vocês podem ver aqui, a outros grupos, até chegar ao bós taurus europeu. E esse bós taurus europeu, ele tem 3 grupos de animais, né? Então, esses aqui nós estudamos na aula anterior, né? Isso aqui é a espécie, né? Na verdade, aqui é a subespécie, bós taurus europeus. E aqui são variedades aqui britânicas. E, na verdade, isso aqui são grupamentos. Dentro do grupamento tem as raças, depois das raças tem as variedades, perdão. Aí tem os crioulo, britânica e continental, né? E aqui tem várias raças dentro desses grupamentos. No bós índicos é do mesmo jeito. Ele tem o zebu indiano e o zebu africano, né? Que são subespécies aqui do bós índicos. E dentro do zebu indiano tem várias raças, como a Nelore, que a gente conhece. De modo geral, esses dois grupos, eles são que eu marquei aqui, ó, bós índicos e bós taurus, né? Eles são grupos que se originaram em regiões diferentes, então dão animais de características produtivas diferentes. Enquanto o zebu ele é mais resistente, né, e mais rústico, o bós taurus ele é mais produtivo e mais precoce. Então, aqui está mais resumindo, né? Então, o bós primogênito, depois de 250 milhões a 1 milhão de anos, gerou 2 subgrupos dele, que é o bós índicos e o bós taurus, né? Depois de alguns anos, né, na evolução dessas espécies, gerou esses outros grupos que a gente pode ver aqui. Por exemplo, o Nelore é um zebu indiano. Por exemplo, o charolês, né, é uma raça continental, o bós taurus europeu. O Hereford é uma raça britânica do bós taurus europeu também, né? Aqui, ó, raça Hereford, raça charolês, todos são bós taurus, que é da raça europeia. Enquanto o Nelore, né, que é a gente chama que é zebu, é porque ele é do grupo zebu indiano, que na verdade é uma subespécie do bós taurus, né? Bós taurus, não, do bós índicos. Nessa questão das espécies, nós vamos estudar depois na outra aula, que é conhecendo o bovino. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o corpo do animal, né, as raças e as espécies. Isso aqui é só uma introdução disso, para saber que eles têm origem diferente, né? Um se originou nas regiões, como o nome já diz, né, da Europa, e o outro na África e na Índia. E falar um pouco da bovinocultura aqui no Brasil. No Brasil, todo mundo sabe, estudaram lá no colégio, né? Foi uma colônia de Portugal, uma colônia portuguesa. Então, muitas costumes e culturas e atividades foram trazidos pelo português, assim como o gado, né? Nesse período de Brasil colônia. Nesse período se destacavam 3 atividades que a gente pode ver aqui, né? A cana-de-açúcar, o uso da mão de obra dos escravos e depois veio a pecuária, né? Então, como a gente pode ver aqui, representado por esse esquema, esses 3 eles se conectam, né? Tem uma relação um com o outro. Então, primeiro a gente pensa aqui, vamos lá, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar foi um dos primeiros produtos, né, explorados, né, em larga escala aqui na colônia, no Brasil colonial, e atraiu maior população aqui para a região do Brasil, né, vindo de Portugal, né, fez aumentar a população na colônia, né. A mão de obra principal nesse período, né, desse serviço mais pesado, era principalmente aqui dos escravos, né, para fazer vários serviços tanto da cana-de-açúcar quanto também aqui dos animais. Com essa vinda da população, que aumentando aqui em função da atividade econômica aqui da cana-de-açúcar,
Essa população precisou também de uma estrutura, entre essa estrutura precisou também de alimento. Lembrando, nessa época não tinha energia, né? O alimento tinha que trazer de Portugal para o Brasil, muitos traziam gado vivo, muitos morriam, perdiam, então era mais fácil, né, aumentar a criação, era mais fácil criar esses animais aqui. Com isso veio o estímulo para aumentar a produção de alimentos, no caso, né, de gado, para alimentar essa população que estava aumentando. Só que aí vem um problema, né, da cana-de-açúcar com gado. O que acontece se eu botar... nesse período antes disso, né, quem era a atividade principal ficava com as principais áreas, né? A cana-de-açúcar, né, que era mais valorizada. E a criação de gado não tinha aquele status que tem hoje, né? Não começou com esse status que tem hoje. Então, ficava em áreas, né, adjacentes às áreas de menores valores, aí, que seriam áreas que a gente considerava área de interior, ou seja, Brasil adentro, né, mata adentro, que não era muito povoado. E áreas mais perigosas também. Só que aí veio o primeiro problema de você criar essa quantidade maior de animais, né, em áreas que poderia ter cana. Imagina o que acontece se você soltar, né, um rebanho bovino num canavial. O que vai acontecer com essa cana? Vai ter um problema, não é isso? Então, como eu falei, o aumento da população, a necessidade de produzir alimentos, mas a cana, o gado junto com a cana deu problema. Por quê? Porque o gado vai comer a cana, né? Principalmente aqueles brotinhos novos, vai consumir o produto, né? Esse problema foi tão grande aqui no Brasil colonial que ele chegou até Portugal e motivou, né, um decreto em 1701 da coroa portuguesa, especificando as áreas que eram destinadas às lavouras de canas e as áreas que eram destinadas à criação de gado, à pecuária, para não ter mais esse conflito, né? Por quê? Então, haja trabalhar em cerca para evitar que o gado passe para as áreas de cana e tudo, então eram muitas áreas de cana, então era fácil do gado ter acesso a isso. Então, esse decreto aí facilitou, né, a resolução desse problema, né? Como eu falei, a bovinocultura começou aqui no Brasil como uma atividade sem grande importância econômica, né? mas logo ganhou muita projeção. Mas nesse início utilizar terras de baixo valor comercial, né? E desde esse princípio, né, que não gerou esse problema, a gente já começou a ver a relação entre a lavoura e a pecuária na ocupação de terras, né? É uma relação semelhante ao que ocorre hoje, né? Então, como é que ocorre hoje a ocupação de terra dessas novas fronteiras agrícolas? Lembrando, para quem não sabe, não lembrar, né? Que são novas fronteiras agrícolas? São regiões em que a agricultura e a pecuária ainda não explorou bastante, né, todo o seu potencial. Por exemplo, tem muitas áreas disponíveis ainda para explorar. Aí você chega na área, tá lá, deixa eu fazer aqui, a área tá, né, com muita mata e tudo, ainda não foi explorada, tem poucas cidades, cidade pequena. O que acontece? Primeiro vem quem? Tá aqui. Aí você desmata e aí coloca o pasto, né? Vou colocar aqui de verde, deixa eu ver se tem verde. Tem. Aí você vai colocar um pasto, desmatou aquela área toda, né? Não tinha produção ainda nela, desmatou e colocou pasto. E aí você entra com gado. Aquelas terras começam a se valorizar e tudo, dá para entrar com a agricultura, o que você faz? Você vai repetir isso aqui para outra área, né? Uma área para frente, expandir as fronteiras e essa área aqui vem a agricultura. A área já está mais limpa, né? Já tirou os tocos, tudo, já está mais fácil de trabalhar e você entra com a agricultura. Deixa eu botar aqui o amarelo. Aí vai entrar com produção de milho, né? De milho ou de soja, naquela área que antes era mata, né? Depois foi derrubada, abriram as áreas, tudo aí virou pastagem. Depois da pastagem vira a área da agricultura com milho e soja. Aí pode intercalar, né? Dependendo da fazenda, faz rotação e tudo, um ano usa um, outro ano usa outro. Mas de modo geral é assim. Aí isso aqui vai migrar para outra área, uma outra área nova. Assim vai aumentando as zonas que o povo
contesta muito aí na mídia de modo geral, que é o desmatamento, né? Desmatamento das matas, principalmente agora, região amazônica, região do Pantanal, e principalmente nesse período do ano por causa das queimadas, né? Então, de modo geral, né? Então, é desse jeito que ocorre essa relação da lavoura para a pecuária com a ocupação de novas áreas. A gente deixar claro que eu não estou defendendo que tem que desmatar nem nada, não. Estou falando que o jeito que acontece é mais ou menos assim, ok? E esse gráfico aqui mostra um pouco de como é que era a dinâmica nesse período aí do Brasil colonial, né? A dinâmica dessa ocupação territorial. Então, como a gente pode ver aqui, ó, onde é que tinha mais a população se concentrava? Vão aí, ó, nesse período no Brasil. Na parte litorânea, né? Chegavam de navios, então Brasil adentro, aqui, ó, é basicamente mata adentro, né? Então, se a gente ver aqui esse mapa, a gente vai verificar que a cana-de-açúcar, que está toda de preto, ó, ela é concentrada onde? Próximo do litoral, né? Onde tem as cidades e tudo. E o que tem Brasil adentro aqui, como eu falei, né? Aqui para as zonas de mata. Tem aqui, ó, que é as drogas do sertão, né? Plantas da Amazônia de valor comercial. Mineração, minério, né? Os povos iam procurando jazidas de garimpo, né? Então, minério não dá para você cultivar, não. Vou cavar minério aqui, agora eu vou cavar não sei aonde que vai dar também. Não. Vai descobrir, não tem, então não é um trem fixo, né? E o outro era, como a gente pode ver aqui, a pecuária, esse pontilhadinho aqui, né? Então, ela começa aqui desde o litoral, ó, e vai entrando no Brasil adentro, né? Então, ajudou aqui a ocupar esses territórios que eram ainda por desbravar, né? A área ocupando o interior do Brasil. Falamos aí de história, falar um pouco da situação atual da bovinocultura aqui no Brasil. Esse vídeo já está com 20 minutos. Vai demorar um pouco para a gente mudar de tema. Então, eu vou parar essa aula aqui, com esses 20 e poucos minutos, para não ficar muito longo igual a outra. E aí eu começo a próxima a partir desse ponto. Então, vou encerrar aqui só para o vídeo não ficar muito longo. Até a sequência do vídeo. Né? Até mais.